E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo certo? Me chamo Rovian do canal Rovian.cavalo. E se não é inscrito, aproveita para te inscrever agora, né? Se quer primeiro avaliar o canal, olha o vídeo todo, depois tu decide o que tu vai fazer, né? Se vai inscrever, se não vai inscrever, tá bom? Gente, no vídeo dessa semana, na verdade, né? Eu falei um pouquinho sobre a Uber tá testando, né? Segundo veio a informação lá do Bonecão de Olinda, que estava testando um método parecido com o InDrive, tá? Em algum local aí do mundo, aí, não ficou bem claro onde é que é, parece que era na Índia e tal, tudo certo, tudo, que eu não duvidava disso estava acontecendo, né? E alguém respondeu no meu vídeo, né, dizendo que era na Austrália que estava sendo testado isso. Eu tenho contato com duas pessoas da Austrália, a Paloma e o Márcio, os dois são casados, né, e os dois faziam Uber, agora só o Márcio segue fazendo, e ele faz com um Tesla, ele trabalha lá com um Tesla elétrico, tá? E acabou, fui conversar com ele, ver se estava realmente acontecendo isso. Ele disse que ele não sabe de nada lá sobre isso, só se é algum teste mais específico com muito poucos motoristas. A princípio, não está sendo testado um modelo igual ao InDrive na Austrália, não. Só que daí, veio outras dúvidas, fui conversando com ele e achei bem interessante. E um dos motivos pelo qual ele imagina que não deve estar sendo testado é porque o InDrive foi embora da Austrália. Ficou funcionando menos de um ano, pelo que eu entendi lá, e foi embora, abandonou, botou uma data lá e disse, ó, a partir de tal dia encerramos operações, mandou e-mail para todo mundo e vazaram. Mas por que isso aconteceu? Eu perguntei para ele, o que aconteceu que o InDrive sumiu da Austrália? Por que foi embora? Ele disse, cara, ele entrou bem, né? Não estava cobrando taxa nenhuma, entendeu? Os passageiros estavam entendendo o sistema. Só que o que aconteceu? Quando eles começaram a cobrar taxa, os motoristas começaram a entender bem o funcionamento do InDrive, que é aquela coisa toda que não paga taxa de cancelamento, que fica todo mundo solto, né? Quando começou a cobrar taxa, o pessoal começou a entender também que ele não paga o pedágio, o InDrive não paga pedágio, tá? Azar o teu. E lá, pelo que eu entendi, tem um monte de pedágio para tudo quanto é lado. Então daí o pessoal começou a ver que não valia a pena. E aí, quando o motorista começa a ver que não vale a pena, lá, diferente daqui, o pessoal não faz. Não faz. E a InDrive viu que não ia ter jeito, não ia conseguir usar o seu molde sem vergonha mundial, né? Onde engana vários motoristas, onde a gente é tão ruim que o InDrive acaba sendo bom em alguns lugares. Entendeu? Aqui pra nós. Aqui ele é terrível, tá? Então lá, mandou uma mensagem dizendo que estava encerrando operações e foi embora. Não tem InDrive na Austrália, não tem InDrive. E a princípio, também por isso, por causa dessa negociação, que a princípio não tem lá, né? Que a princípio não tem lá esse negócio, esse teste que a Uber está fazendo. Então, a princípio não tem. Aproveito para responder a pessoa aí. Então, eu estava perguntando para ele como é que tá, trabalhar com Tesla e tal. Ele disse que para ele lá, trabalhar com Tesla é bom. Até porque o Tesla não é tão caro lá, né? Não é tão caro como aqui. Aqui com carro elétrico é sempre muito mais alto do que o valor dos outros carros. Lá não, lá o valor bate parelho e até mais baixo às vezes de uns outros carros tops que seria aqui. Ah, BMW, Mercedes, coisas todas assim, né? Então, lá o valor, ele disse que ele pagou $75 mil no dele, entendeu? E lá ele tem um detalhezinho que o elétrico ele paga $70 mensais e ele pode carregar o mês todo. Diferente daqui, né? E outra, os carregadores lá são um pouco mais rápidos. Um pouco mais rápidos os carregadores. E o que acontece? Leva em torno de 1h30, 2 horas. Eu tô lembrando, tá? 1h30, 2 horas para carregar 100%, tá? Aí quando tu precisa de uma carga super rápida, aí tu vai gastar um pouquinho mais, né? E aí vai abastecer em mais ou menos 30 minutos. Ele diz que normalmente ele não precisa, assim. E os pontos de carregamento são seguros, são bastante, né? E tipo, não precisa ficar esperando em fila. Diferente daqui. É um país que já tá programado, porque já tá adiantado para isso. É o que eu sempre falo, assim. Eu acho que o elétrico é ruim. Eu não acho que o elétrico é ruim. Eu só acho que aqui a gente não tem preparo para isso. Não tem preparo. Não tem ponto de carregamento suficiente. Os carros são muito, muito caros. Que é o que ele fala, que é o que eu estava conversando com ele. Que a diferença principal é a diferença de valor de carro aí. E a insegurança que nós temos aqui. Né? Essa chance de poder ser excluído a qualquer momento se endividando. Tá? Perguntei para ele se o BYD tinha lá, o Dolphin, né? E tem lá sim. Entra somente na categoria X. Não faz o Black. Não faz Comfort. Faz somente o X. Né? E o Electric, que é o elétrico lá, que é uma categoria que paga como se fosse 1.2 do X, ou somente X e o Electric, né? Ele diz que o outro que faz o Comfort lá parece que é o Atos. O Atos esse faz o Comfort lá, não faz Black também, tá? Porque não, na verdade lá não tem Black, tá? Lá é o Premier, o mais top, é o Premier, mas não faz o mais top, tá? E lá não faz o Premier, então não faz Black, não faz Comfort. O Dolphin é só Xão mesmo. Tá? E esse Atos, que é como se fosse uma minivan, ele falou. Eu perguntei se era igual a minivan daqui, aquela que a 99 Pop fez a parceria um tempo, que abre as portas para lateral, assim. Ele disse que não. Não, é uma minivan, mas abre porta normal, só que é uma vanzinha, assim. Esse parece que faz o Comfort e o Comfort Electric, tem várias categorias lá. E tem também o XL, que é a categoria para 7 lugares, tá? Então, tipo assim, essas são as categorias. O Premier, que é a categoria mais alta. Então, ele disse que os elétricos lá, para entrar em categoria maior, que é a Premier aí,
Tem que ser grande ou tem que ser o Tesla, né? O dele é um Tesla, no caso, ele consegue fazer. Que gira em torno de uma corrida do X lá 2,2 mais ou menos, tá? O preço do combustível lá, eu sei que vocês vão ter bastante dúvida, gira em média de 1,80 a 2 dólares, tá? E é por litro também, não é por galão. Então não é tão barato como é nos Estados Unidos, por exemplo, né? Que tu vai pagar ali 4 dólares, se eu não me engano, em alguma coisa, né? E vai ter 3,7 litros de combustível. Então tem essa diferença grande, né? O dólar australiano e o dólar americano, né? Eles têm diferenças. Eu não sei quanto é que tá o dólar australiano, mas a última vez que eu vi parece que era 4,20 e pouco, 4,50 e poucos, alguma coisa assim. Né? Até não perguntei para ele agora. Então, ele diz que lá o elétrico sim vale a pena ainda bastante. Né? Mas normalmente mais é para quem vai trabalhar com carro. Né, para quem vai utilizar o carro para trabalhar. Por causa dessas coisas tem como fazer, pagar uma mensalidade, né, e vai pagar. Ele disse que para carregar em casa até vale a pena, né, vale a pena também porque o preço é bem barato lá, o preço do quilowatt não é um preço tão caro, comparando com o combustível vale a pena. Ele disse assim que aqui, infelizmente o problema é que tudo aqui é muito alto custo, que é o que ele imagina que aqui seria um problema. A gente estava conversando, ele disse que aqui quem sabe o híbrido seria a maior vantagem, né? Mas tem que calcular bem. O problema é ter que sair de casa, não ter ponto de carregamento tão próximo. Ele diz que, bem ou mal, 2 horas não é tão demorado e ele sempre tem vaga para carregar na rua. Né? E são locais seguros sempre. Lá quase tudo que é lugar é seguro, né? Um pouquinho diferente daqui. Também tem seus problemas, obviamente tem. Só que não são os mesmos que nós daqui. Eu disse que esse problema aqui, eu acho que aqui não tem nos pontos de carregamento, normalmente são em postos de gasolina, né? E o problema só, postos de gasolina, shoppings, né? E o problema só é que é pago, grande parte deles, né? E os que não são pagos estão sempre lotados, então tem que esperar bastante tempo para conseguir carregar. Mas, no geral, né, ele falou que tá feliz com o Tesla dele lá, né, que tá fazendo o Premiere e tal, que tá tranquilo. Ele tá gastando pouco, bem pouco mesmo. E que a vantagem é na manutenção, já é um carro bem conhecido e tal. Ele disse que o Dolphin lá é bem valorizado também, né? O Dolphin é um carro bom lá, que o pessoal tem, um custo um pouco mais barato. Mas é um carro bom, que o pessoal confia lá também. Ou seja, é um carro melhor dos elétricos, que nem a gente já sabe aqui, que é um carrinho bom para se ter, né? O problema é o que eu sempre falo, é um carro para quem tem, na minha visão, não para motorista de aplicativo ter, e sim para quem tem grana. E é o exemplo que a gente está vendo aqui. Quem tem grana, né, normalmente consegue ter um Dolphin de boa e falar que é tudo certo. Né? É um carro, acho, para quem tem grana e tem outro carro para suprir a sua necessidade, se for o caso. Não para motorista de aplicativo, principalmente em caso de acidente. Ontem até alguém me mandou algumas fotos, né, do manual do proprietário do Dolphin. Tinha várias informações interessantes ali, né? Dentre elas sobre a garantia de uso para serviço, né? Que a quilometragem reduz muito a quilometragem dessa garantia. Se tu fizer qualquer tipo de manutenção que não autorizado, tu perde a garantia. Então, mesmo que seja alguma coisa que não tenha nada a ver com a elétrica do carro, por exemplo. Uma encostadinha, alguma coisa a fazer fora, tu vai perder a garantia. Igual perde a garantia, porque tu não pode mexer no carro se não for autorizado. Então, são várias coisinhas assim que vale a pena o pessoal pensar bem, né? Acho legal o cara que é corajoso, vamos dizer assim, né? Que é corajoso para comprar um carro desse para fazer Uber, né? Dolphin, o Jack, tanto faz, né? Porque, cara, qualquer coisinha acaba se tornando caro. Qualquer acidente pequeno, qualquer manutenção, né? Trocar amortecedor, que nem a gente viu ali o preço que era ali quando falei com o parceiro lá, se não me engano, era 3.700 cada amortecedor, entendeu? Acho interessante quem tem essa coragem, né? Por que eu falo isso que acho interessante? Porque, tu tá o tempo todo com medo, entendeu? Se der qualquer acidentezinho, tu para e fica sem trabalhar, né? E fora que o valor da franquia é absurdamente caro. Então, até chegar as peças e tudo mais, tu vai ter que alugar um carro. Então, ou seja, tu vai ter o problema do carro que tu vai ficar sem, tu vai ter que alugar outro carro para trabalhar nesse período. Vai demorar para ficar pronto o conserto do carro. Então, tudo isso são coisas que eu não consigo entender como é que as pessoas têm coragem. Mas, enfim, tem gente encorajando. Tem gente grande encorajando o pessoal a fazer isso, né? E eu simplesmente venho aqui e falo a minha visão. Quer fazer? Faz. Entendeu? Faz. Espero que não aconteça nada de errado. Espero que não. Espero que seja só sucesso para todo mundo que compre, né? Mas a minha função é aqui avisar e lembrar das coisas que acontecem, principalmente das exclusões. Principalmente das exclusões da Uber que tem acontecido de forma cada vez mais frequente, né? E outra coisa, né? O Dolphin aí, fora do país, faz somente X. Tá, tudo bem que aqui é um pouquinho diferente, né? Mas eu ainda acho muito estranho para ele fazer black aqui. Muito estranho, muito estranho. E eu não duvido nada que em pouco tempo, aí 1, 2 anos, ele caia do black. A partir do momento que chegar outros elétricos tops de verdade, né, maiores, né, mais bonitões e tudo mais, que vai chegar, tá chegando cada vez mais. Eu acho muito provável que ele acabe caindo para a categoria Comfort, muito provável. Então muito cuidado, vai se endividar por 5, 6 anos aí para fazer black e daqui a pouco não é interessante. E outra, né, pensar que
que o aplicativo pode, em 5, 6 anos, mudar muita coisa. Em 5, 6 anos pode te excluir a dívida que tu vai ficar. Isso que é o que mais me assusta, né? Mas enfim, queria fazer esse vídeo só para tirar algumas dúvidas, né? Para falar para vocês mais algumas curiosidades também sobre o que eu estava falando com o Márcio lá da Austrália, que ele estava me explicando sobre isso. E cada um tire a sua conclusão, né? E faça como quiser. Eu acho legal o elétrico? Acho. Compraria um elétrico? Cara, se eu tivesse outro carro reserva, é o que eu sempre falo, se tivesse outro carro reserva, né, mais tranquilo, ou se as manutenções fossem um pouco diferentes, ou se fosse mais rápido, depois que já tiver peça, isso mais pra frente você pensa nisso, né? Hoje, nem pensar, assim. Eu acho que mesmo se eu ganhasse, sei lá, num sorteio, alguma coisa, comprasse uma rifa do Careca lá, do Dolph, ganhasse, acho que eu não ficaria um carro de qualquer forma. Não ficaria. Acho que eu venderia com 95% de certeza. Né? Deixa os 5% porque vai que alguém me convence de uma forma diferente, entendeu? Mas eu não ficaria, não. Um abraço, fiquem com Deus, no canal ativar bostas. Fora investimento das placas solares, né? Pra valer a pena, pra tu não ter que ficar na rua abastecendo. Né? Fora esse investimento, né? Um abraço.